do ser humano, que muitas vezes nesses filmes você consegue visualizar quase o evangelho. Aí nasce uma criancinha no meio de uma aldeia. Você acha que alguma coisa parecida com isso vocês já assistiram em desenho. Nasce uma criancinha no meio de uma aldeia, aí as pessoas dizem assim: e cumpriu sua profecia, tem um sinal dessa criança. Essa criança nasceu para destronar aquele rei. Aí aquela criança geralmente é criada numa aldeia humilde, com pais humildes, e ele vai se desenvolvendo, em um determinado momento da vida acontece uma série de coisas, mas aquela criança acaba vencendo aquele tirano. Aí acaba, né, todos foram felizes para sempre. Vocês já assistiram filmes assim já? Sim ou não? Ele está cheio, o mundo está cheio dessa verdade. Eles têm, na nossa lógica, nós criamos essa ideia. Bom, se Deus é bom, se Deus nos ama, a gente consegue visualizar que há um desencaixe no mundo. Há algo que não funciona de forma correta. A gente tem uma certa noção na nossa mente de que o justo deveria ser abençoado, sim ou não? De que o justo deveria ser melhor tratado no mundo, não é assim? A gente tem a noção de que o justo deveria ser aquele que as pessoas olham para ele assim: não, aquele ali não tem sofrimento, aquele ali não tem tribulações, ele é bem visto na sociedade, todo mundo ama ele. Mas quando a gente visualiza que na verdade acontece o contrário, há um descompasso no mundo, há algo fora do lugar. Por que o justo é odiado no mundo? Por que aquele que faz bem é tratado com chacota no mundo? Por que aquele que prega a verdade é denunciado como um subversor? Há um descompasso no mundo. A mentalidade do mundo está errada, a mentalidade do mundo está fora do plano de Deus, ao ponto que as pessoas que se consideram boas no mundo perseguem os justos, matam os justos. Vocês estão entendendo até aí? Então veja bem, Jesus mesmo testemunha que por um período de tempo, vamos ler João aqui, ó. João capítulo 14. Por um período de tempo, o mundo está dominado por uma mente perversa que auxilia os homens na sua rebeldia, que inspira os homens na sua rebeldia, e ele influencia tantas pessoas. O conjunto de pessoas que ele influencia é tão grande que ele se tornou uma espécie de príncipe regente. Ele é um usurpador. Vocês sempre têm essa visão. Olha, João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o quê? E ele nada tem em mim. Essa declaração de Jesus, eu fiz questão de lê-la porque está relacionado às suas tentações. Não é uma tentação, está relacionado a todas as tentações que ele passou. É que ele viveu uma vida e que, por não ter pecado e por não ter se deixado influenciar pelo sistema que vige no mundo, o adversário não o podia de acusar de nada. Quando vocês verificam o julgamento de Jesus, chegaram um monte de testemunhas acusando falsamente, mas eram tão descabidas aquelas declarações acerca de Cristo, que ele não foi acusado de efetivamente de tentar derrubar o templo. As pessoas olham: não, mas são acusações muito mirabolantes. Jesus foi morto porque o sumo sacerdote perguntou para ele: você é o Filho de Deus? E ele falou a verdade: eu sou o Filho de Deus, e você vai ver o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo na sua glória com os seus anjos. Ele foi morto por causa dessa declaração, pela verdade. Ele morreu pela verdade. Então ele foi acusado como subversor, foi acusado como revolucionário, como agitador de massas,
como uma pessoa cheia de heresias. Jesus foi chamado de endemoniado. Eu vejo que há um descompasso no mundo. O Filho de Deus, o justo, sendo acusado dessas blasfêmias, sendo acusado dessas, vamos dizer assim, desses crimes, né? Veja o ódio que estava contra o Filho de Deus. Então ele passou a vida inteira como justo, e ele reconhecia que sobre o mundo há um ser que impera, dominando a mente das pessoas, incitando essas pessoas à rebeldia, e ele é inserido neste mundo. Olha como o inimigo também é chamado aqui, olha. A sua influência no mundo é tão grande, a sua influência sobre a mente das pessoas, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, e ele influencia tanto a mente das pessoas. Ó, capítulo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está muito próxima à filosofia mundana, a forma como as pessoas veem o mundo, que é chamada de cosmovisão, que é a visão que a pessoa tem sobre a existência humana, sobre Deus, sobre as realidades espirituais, sobre o seu relacionamento com o próximo. Ela está tão impregnada das informações que o inimigo tratou de colocar na mente do ser humano, que ele se tornou uma espécie de um Deus dessas pessoas. Essas pessoas o adoram, essas pessoas seguem a sua filosofia de vida como nós tentamos seguir a Deus. Eles defendem essa causa, eles guerreiam, eles matam por causa disso. Olha só, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, ele fala, esse século, a palavra é aionos, não é século de 100 anos. Essa expressão a gente não consegue compreender da forma como ela está aqui. Aionos era um determinado momento da história. O Deus desse século, dessa era, da forma como as pessoas estão regindo a sua vida, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aí, que existe um ser operando, influenciando a mente das pessoas, confundindo a mente das pessoas, para que elas não cheguem a conhecer o Evangelho, para que o Evangelho não possa iluminar a mente dessas pessoas. Vocês vão compreender isso aqui através dessa declaração que Cristo faz aqui em Marcos. Então veja bem, Jesus, as profecias apontavam para ele como mediador de uma nova aliança, como o medianeiro, como aquele que vai ser uma espécie de Moisés, só que trazendo uma aliança diferente, que não se constituía de regras para isso, regras para aquilo, mas uma aliança que sendo realizada entre ele e Deus, iria influenciar o ser humano no seu interior, no seu íntimo, que iria transformar o ser humano, não para seguir as regras, faça isso ou faça aquilo, mas aconteceria uma mudança dentro do coração do ser humano, que faria com que ele desejasse estar mais perto de Deus. A mente dessas pessoas que estivessem sobre essa aliança iria ter compreensão sobre a verdade, iria ter a visão correta sobre o mundo, iria se arrepender, iria sentir nojo das suas iniquidades e iria tentar voltar para Deus com todas as suas forças. Essa aliança está demonstrada em vários textos do Antigo Testamento, mas em Jeremias 31, versículo 31 a 34, aqui Deus faz uma forma bem específica, dá detalhes sobre essa aliança. Porque assim diz o Senhor: eis que eu farei uma aliança com vocês, uma aliança não como aquela que eu fiz com Moisés, porque essas vocês anularam. A aliança que eu vou fazer com vocês será essa: vou perdoar os pecados de vocês, vou colocar as minhas leis no coração de vocês, de sorte que as pessoas desejarão aprender mais sobre Deus. Mais ou menos assim, em poucas palavras, parafraseando o que está lá. Você pode anotar e ler em casa, Jeremias 31, versículo 31 a 34. Então ele veio para transformar a humanidade, para ser um agente transformador
Ele vem para ser aquele que vai iniciar uma revolução na mente das pessoas, no coração das pessoas. Mas esse mesmo agente, para ter autoridade neste mundo que está dominado, para ter autoridade neste mundo em que as mentes das pessoas estão enganadas, ele precisa demonstrar que ele não faz parte do mundo. Ele precisa demonstrar que ele não compactua com os valores do mundo. Ele precisa demonstrar que ele está além, que ele tem qualificação para transformar o mundo, que ele tem autoridade para transformar o mundo. E a única forma de se demonstrar isso para os seres humanos, para o mundo espiritual, é exatamente submetendo essa pessoa aos mesmos testes que nós enfrentamos. Os irmãos estão compreendendo por que Jesus foi tentado? Está dando para você ter uma noção por que Jesus foi tentado? Ele vai ser o iniciador de uma nova humanidade, mas ele não cria um novo homem da forma como foi criado no princípio. Ele vai começar a transformar o coração desses homens que já estão vivendo. Ele ser inserido no mundo em que já existem milhões, bilhões de seres humanos, e ele vai começar a transformar, vai iniciar uma humanidade a partir desses seres humanos que já estão vivendo. Da mesma forma como Deus inicia um novo mundo a partir de Noé, que é o representante daquela humanidade antiga. Deus não destrói todos os seres humanos e faz um novo ser humano, não. Pega uma família e a partir daquela família Deus vai começar uma nova humanidade. Agora com Cristo ele vai fazer a mesma coisa. Tem um monte de gente já vivendo, mas ele vai transformar o coração dessas pessoas e aí vai se iniciar uma nova humanidade. Até aí vocês entenderam? Então ele é impelido. A palavra, eles traduziram essa palavra aqui, porque ela no grego, ela é muito forte. Ela é equivalente, ele é puxado, lançado para fora daquele momento. É como se o Espírito tivesse empurrado, levado ele, empurrado. Essa é mais ou menos a expressão literal do grego. Daí ele é tirado ali, lançado para fora daquelas circunstâncias e é levado para o deserto. Eu me pergunto, por que Cristo foi levado para o deserto? O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Por que ele é levado para o deserto? Para ser tentado. Mas por que para o deserto? Porque é mais fácil dela. Hã? No deserto, por quê? Porque o deserto é ruim, então assim. Verdadeira escola. O deserto é uma escola. Irmãos, analise a coisa da seguinte forma: o Espírito conduziu Jesus para o deserto numa espécie de retiro, numa espécie de consagração. Ele se isola do mundo e isolado de todas as pessoas, o homem ele passa a observar quem ele é realmente, sozinho. A gente sabe quem somos nós, aí nós devemos fazer essa avaliação, quem somos nós realmente, não é o que os outros pensam na gente, quem somos nós realmente, é aquilo que nós fazemos quando nós estamos sozinhos. Não tem ninguém que possa nos olhar. Nós sabemos que o que nós fizermos neste momento, ninguém vai saber. O que nós fazemos nessa ocasião é que mostra quem nós somos. A gente se engana muito. A gente acha que a gente é o cantor, a gente acha que a gente é o pregador, o pastor, o evangelista da igreja, o pai, a mãe. A gente tenta pensar que a gente é o grande empregado, o funcionário do mês, mas não. O homem é aquilo que ele faz quando ele está sozinho, sem que ninguém perceba o que ele está fazendo. Grandes líderes, não foi apenas Jesus, passaram por provas similares, foram levados para ocasiões em que eles estavam sozinhos. Só para vocês terem uma visão entre o caráter nobre que José tinha. José, junto com
com aquela mulher? A Bíblia diz explicitamente que os empregados não estavam naquela ocasião, nem Potifar estava naquela ocasião, e uma série de funcionários, como Potifar tinha saído, talvez tinha dado folga para muita gente ali. Estava José e quem? Estava José e quem? Estava José e a mulher. Do lado dele ele estava sozinho. O que ele fizesse, ficaria entre eles dois. Vocês estão visualizando a prova que José passou? E demonstra a visão que José tinha sobre a vida, a visão que ele tinha sobre o adultério. Olha para o outro lado aí, veja Davi, a Bíblia diz explicitamente: no tempo que os reis saíram à guerra, Davi ficou em casa, e passeando no terraço, viu uma mulher, uma mulher tomando banho. Estavam só eles dois. Para aquele gato eram só os dois. O que foi que Davi fez? E naquele momento a gente visualiza de fato o caráter de Davi, que mesmo sendo um grande homem, que tinha seu coração voltado para as coisas de Deus, tinha um problema extremamente sério com relação às mulheres. A Bíblia já tinha aconselhado, Davi não seguiu isso. Quando você tiver um rei sobre Israel, capítulo 17 de Deuteronômio, ele não deve multiplicar mulheres para si. As mulheres podem perverter o seu coração. Davi, por um equívoco e um lapso na sua vida, acabou juntando um monte de mulheres. Davi chegou a ter quase 10 mulheres, além das concubinas. E isso aí, meu irmão, tornou Davi uma pessoa meio intemperante. Ele não tinha muito domínio sobre essas questões. Num dia que surgiu a oportunidade de adulterar, ele caiu, mas caiu feio. O castigo veio, é uma proposta para a gente estudar depois, muito forte sobre a família dele, mas demonstra: o homem é aquilo que ele é, sozinho. Está entendendo? Olha, nós estamos sentindo a frieza, nós estamos sentindo a angústia da igreja, porque nós estamos vivendo numa época hoje em que nós estamos nos isolando uns dos outros, mas nós não estamos nos isolando para consagrar, mas nós estamos nos isolando para pecar. As pessoas estão tendo oportunidade. Quando a gente fala que tem televisões nos quartos, computadores nos quartos, smartphone, em que você pode baixar qualquer espécie de conteúdo, nós estamos nos isolando dos outros, nos escondendo dos outros, e foi nos dado uma grande oportunidade maligna de pecar onde nós estivermos, dentro do ônibus, dentro do banheiro, numa sala de escritório, dentro do nosso quarto, em qualquer lugar. Agora nós podemos estragar com a nossa vida espiritual. E talvez seja por isso que nós estamos sentindo essa grande angústia que está no coração da igreja, porque nós continuamos a nos reunir, nós continuamos a celebrar os nossos cultos, mas o homem verdadeiro, aquele que o seu caráter é demonstrado quando ele está sozinho, tem caído, e tem caído feio. Sim ou não? Então ele é levado para o deserto, para um lugar ermo, para um lugar onde não havia alimentos. E Jesus entende tanto que ele inicia um período de consagração. Se ele vai para o deserto para se consagrar, buscar comida nessas ocasiões vai atrapalhar, vai dar muito trabalho. Às vezes vai passar o dia inteiro para encontrar comida. Então ele entra num período de consagração total. A Bíblia não menciona Jesus deixando de tomar água porque ele está sendo submetido à prova, e fisicamente como um ser humano. Jesus está aqui. Agora imagina só, você acabou de receber a declaração de Deus, de que Deus se agrada de você, e no momento seguinte, a palavra é logo, imediatamente, você é levado para um deserto pelo Espírito desse Deus. Como é que você vai imaginar na sua mente? Se fosse eu, se fosse você, nós duvidaríamos imediatamente do amor de Deus. A dúvida com relação ao amor de Deus e à palavra de Deus é a raiz do pecado. Se Adão tivesse acreditado, não, vou continuar crendo na palavra de Deus, a voz de Deus me disse isso, eu vou continuar crendo, mesmo às vezes sem compreender, ele não teria pecado. Ele duvidou, foi colocado uma dúvida no coração
de Adão. E isso gerou então a desconfiança com relação ao amor de Deus. Na terra de Luz tinha uma paixão muito grande pelas coisas espirituais. Era uma pessoa extremamente religiosa, mas ele também foi submetido aos testes. Nós estamos falando de Jó, e foi colocado situações na vida dele para que ele duvidasse do amor de Deus, para que ele duvidasse de que Deus estava com ele. Não foi assim? Não é assim que vocês visualizam a prova de Jó? Jó chegou um momento, e ele era um ser humano, e não tinha a compreensão que a gente tem hoje, mas ele chegou um momento de quase duvidar realmente. Ele não entendia. Ele chegou a dizer que Deus está me massacrando, Deus afiou as suas flechas e está me atingindo, e eu não sei porquê. E a angústia dele, eu queria que alguém se colocasse como mediador entre ele e eu, porque eu não estou conseguindo atingir, eu não estou conseguindo ouvir a voz dele, eu preciso desta justificativa, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então Jó angustiou, como nós nos angustiamos. Jó sofreu, chorou, como nós choramos. A pessoa diz, não, mas Jó disse que como fala Jó maluco, é assim que falas contra o Senhor e tal. Não, se você for ler do capítulo 3 até o capítulo 38, você vai ver um homem extremamente angustiado, tentando encontrar a resposta para aquela sua grande prova. Ele disse que chorou, já não tinha mais lágrimas no olho dele, já estava cansado de afugentar os bichos do seu corpo, já estava cansado de coçar as suas feridas. Para ele era melhor um aborto, para ele era melhor ele ter nascido morto do que ele estar naquela situação. A diferença é que Jó, mesmo naquela crise, não ousou a pecar contra Deus, a praticar atos que vai contra Deus, porque no momento da prova e tentação, as nossas Bíblias tentam fazer essa separação entre a palavra prova e a palavra tentação, mas no grego é a mesma palavra, peirasmos, é a mesma palavra, tanto para prova como para tentação. Porque, irmãos, você visualiza que quando você está sendo tentado, Deus aproveita aquela ocasião, aquele momento em que você está sendo tentado por você mesmo e pelos outros seres que influenciam o mundo, para testar o seu caráter. Para testar o seu caráter, se torna como que uma espécie de prova. Deus não influencia ninguém para o pecado. O homem está inserido no mundo em que ele vai ser tentado quase que 24 horas. Nessas ocasiões, a vida que o homem leva serve para mostrar a quem ele ama definitivamente. E Deus gosta do deserto, porque no deserto você não tem auxílio de outras pessoas, no deserto você mostra quem você é. Quando você escuta a resposta de Jesus, quando ele é tentado para se alimentar, ele vincula a sua resposta ao texto lá de Deuteronômio 8. Escuta, ó Israel, Deus te levou para o deserto, Deus fez passar por um lugar causticante, está entendendo? Um lugar de serpentes, te fez, provou o teu coração, te fez passar fome, para que você entenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pode ler lá em Deuteronômio 8, versículo 3 e 4 a seguir. Deus levou para o deserto porque a gente se apega a essas coisas. Nós nos amamos tanto que a gente toda hora está alimentando o nosso corpo. Deus leva Jesus para o deserto, um lugar em que ele não teria as suas refeições, como nós temos hoje de manhã, cafezinho, um almoço, mas seria um momento de intenso retiro de busca espiritual que o seu corpo iria sofrer, o seu físico iria sofrer. Mas aí poderia surgir a dúvida: quanto tempo eu vou passar no deserto? Isso não foi revelado para Cristo, quantos dias ele ia passar ali. Está passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias, e o corpo vai definhando. Jejum de 40 dias, as pessoas perdem no mínimo 25 quilos. Jesus era um carpinteiro. A Bíblia diz que ele era experimentado em trabalho. Então Jesus acordava cedo, fazia suas obras na carpintaria. E isso, trabalho manual, faz com que as pessoas sejam magras. Olha, eu não era assim, irmão. Eu não era assim. Se eu voltar a trabalhar carregando madeira, eu tenho certeza que dentro de 2 semanas vocês vão notar a diferença. Mas se eu trabalhar
trabalhando com os dedos no computador, só eles permanecem assim, mais ou menos esbeltos. Nós estamos trabalhando com o dedo na frente do computador, a postura influencia que essa barriga aqui não é porque não, é a postura, né? O Valdeci também ali, ele trabalha, né, Valdeci, deitado e tal. Então, vamos lá. 40 dias no deserto, isso começa a influenciar as funções biológicas. Isso começa a influenciar, o corpo começa a pedir. Ele vai puxar energia de tudo quanto é lugar. Ele vai diminuir, ele automaticamente vai diminuir a forma como os órgãos funcionam. Isso traz dores, isso traz perturbações. Veja o Filho de Deus que acabou de ouvir a voz de Deus do céu dizendo: você é o meu filho, em ti eu me comprazo. Está sendo submetido a uma espécie de teste dessa. A gente, se fosse eu, duvidaria. Se fosse eu duvidaria. Deus falou que é meu pai, mas me levou para um extremo desse. E outra coisa, detalhe importante: ele não está no deserto, igual a gente vai no zoológico, né? Olhando os animaizinhos, olhando para as plantinhas e achando bonito os beija-flor voando, as capivaras correndo. Não, ele estava sendo submetido a testes e grandes angústias, grandes tribulações que eu e você não sabemos o que é. Vou perguntar aqui para vocês: alguém se orgulhou e diz: não, já foi provado muitas vezes e eu sei o que é grande angústia? Quem de vocês já foi tentado diretamente pelo próprio Satanás? Quem de vocês? Você já visualiza uma coisa interessante aí. A gente aprende muita coisa nisso aí. Existem diferentes autoridades no mundo espiritual. O cotidiano, se você lembrar, eu quero que vocês lembrem. Existem diferenças entre demônios, existem diferenças de poder, existem diferenças de autoridade. Tem uns que saem com grande facilidade, tem outros que já não saem assim com grande facilidade. Tem uns que reivindicam coisas, tem uns que se acham no direito de permanecer, tem uns que é expulsado em 15 minutos, outros em 2 horas. Há diferentes níveis de autoridades espirituais. Não foi enviado para Jesus nenhum ser subalterno ao príncipe desse mundo. Não foi enviado nenhum demônio, não foi enviado. A vida que Jesus levou até os seus 30 anos demonstrava que ele já havia vencido todas as tentações comuns que os seres humanos passam, de forma que nenhum desses seres espirituais tiveram influência na sua vida. Aí vamos passar para outro nível. Quem joga videogame aí tem mais ou menos uma noção. Quem joga videogame? Levante a mão, seja sincero. Quem joga videogame? Ou quem já jogou videogame? Já jogou videogame, tá? Você vai jogando nas fases, não é? Não é? Chama de fase? Aí essa fase agora é difícil. Nessa fase tem um macete. Mas chega uma fase que aí você... E o que é isso aí? O chefão. Tem um negócio desse aí? Quem é esse aí? É o chefão. Esse aí vai ser difícil de vencer. Tem que ter os macetes para vencer ele, não sei o que, o bicho é cheio de trambolhos, aparece no canto, aparece no outro. Ele é cheio de tudo, o chefão. O bicho é difícil. Se Jesus venceu todas as etapas, faltava quem então para vencer? Faltava o chefão. Ele vem dizer que aquela pessoa não tem autoridade sobre a vida dos seres humanos, que ele está dominando a vida dos seres humanos de uma forma enganosa. Ele usurpou o domínio sobre a vida dos homens de forma enganosa. Nenhum ser que fosse livre de toda essa cadeia que domina o mundo poderia fazer essa reivindicação. Então ele é submetido a essa espécie de prova. O inimigo tenta. O cenário é um pouquinho parecido, é mais cruel, mas é um pouquinho parecido com o cenário que Adão enfrentou quando ele foi criado. Vocês podem verificar aqui. Vocês acham que havia animais ali na época que Adão foi tentado? Havia algum animal ali perto dele? Tinha sim ou não? Tinha sim ou não?
Quem tem medo de cachorro? Tem medo de cachorro? Deve ser algum trauma. Tem medo de cachorro? Tem medo de cachorro? Pois é. Imagina Deus falando assim: você é minha filha, eu amo vocês. Aí vai e coloca vocês num lugar cheio de cachorro. O que você pensaria? O que você pensaria? Não foi Deus que me trouxe para cá. Não foi. Começaria a duvidar do amor de Deus. Jesus está no meio das feras. Ali tinha leão, na Palestina tem leão, lobo, chacal. Jesus não tinha cabaninha para dormir, dormia no erro. Olha a prova que Jesus foi submetido. E no meio daquilo ali, por quê? Para que aquilo ali gerasse dúvida no seu coração. A dúvida faz com que a fé vá embora. A dúvida vai gerar medo. E Jesus está ali, olha, no meio das feras. Mas ele diz: fui enviado pelo Pai para morrer pelos seres humanos. A Bíblia mostra que a sua morte iria ferir as suas mãos, iria ferir os seus pés. Está lá no Salmo 22. Mas Jesus compreende que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Ele não é que ele saía brincando com os leões, não, de forma alguma. Deus levou ele para aquele lugar e ele ficou naquele lugar, sem medo de leão, sem medo de nada. E aquilo ali vai aperfeiçoando o caráter de uma pessoa. Aí vocês visualizam, eu quero que vocês tenham na mente de vocês aquele quadro de Pedro andando sobre as águas. Quando bateu a tempestade, ele teve o quê? Medo, e começou a afundar. Jesus chega e diz assim: por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que você está com medo? A dúvida, ela tira, irmãos, a fé. Se você não tiver a concepção certa sobre Deus, vai ser difícil servir a Ele. A dúvida tira a fé. E o pior é que a gente vai ser submetido na vida a uma série de provações. E parece que o salmista, ele extrai do pensamento dele a dúvida que gera quando a gente é submetido às provas. Ele diz assim: onde está o teu Deus? Eu tenho certeza que muita gente já pensou assim. A prova é tão grande, é como se Deus tivesse ocultado, que a gente pensa: mas onde está Deus? O que vai acontecer nesse momento? Só que essa mesma dúvida, que pode aperfeiçoar o caráter de uma pessoa, pode destruí-lo para sempre. Você precisa tirar a dúvida do seu coração, porque é a mesma dúvida que treina alguém e faz ele mais forte. A experiência, a luta vai trazer. Isso pode destruir o caráter de uma pessoa para sempre, porque ele pode duvidar de Deus, ele pode começar a temer as circunstâncias, e ele pode começar a se revoltar contra aquela situação. E isso já aconteceu nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes no nosso meio, que pessoas que passam por dificuldades e começam não a atravessar essa luta, mas começam a se rebelar contra Deus. Eu não vou mais servir a Deus por causa disso. Não quero mais saber disso. Essas coisas espirituais, irmão, é a coisa mais difícil do mundo, é você resgatar esse tipo de pessoa. Uma pessoa que cai porque bebe cachaça, uma pessoa que cai por algum problema sexual, uma pessoa que cai por algum problema de briga, é mais fácil. Agora, a pessoa que duvida de Deus no seu coração e se rebelia contra ele, irmão, é difícil resgatar essa pessoa. Por isso que o inimigo utiliza muito desse expediente chamado sofrimento, com bichinho terrível para fazer a gente duvidar do amor de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo até aí? Então o Espírito levou Jesus para o deserto para passar por todas essas espécies de provas, porque Ele seria o nosso Salvador. Semana que vem a gente continua o estudo nesse Evangelho. Deus abençoe os irmãos.